Olá a todos, hoje nós vamos iniciar o estudo da genética. Vamos começar hoje a estudar apenas os conceitos básicos da genética. O que é genética? Alguns definem como o estudo da hereditariedade, isto é, o ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de geração para geração. A palavra genética ela vem do grego genéticos, capaz de procriar, e o gene é o radical que contém o núcleo do significado da palavra. Qualquer que seja o nível que o geneticista estejam estudando, que seja celular, molecular, populacional ou evolutivo, os genes estão sempre como os temas centrais do seu estudo. Desta forma, dizemos, de modo muito simples, que a genética é o estudo dos genes. Então, genética, nós vamos estudar os genes. A genética ela é dividida em duas. Genética clássica, que é a genética de Mendel. O Mendel é considerado o pai da genética. Então, ele começou a explicar de que forma que essas características eram passadas, mas ficaram algumas coisas sem ser respondidas que foram descobertas, foram estudadas na genética moderna, como é o caso do gene. Então, o Mendel ele falava que existia fatores que era responsável pela hereditariedade, mas ele não explicava o que eram esses fatores. Então, com a genética moderna, com o descobrimento do DNA, que a gente está vendo aqui, então, com o descobrimento do DNA, passou-se a explicar como que ocorria esse processo de transmissão dessas características dos pais para os filhos. Ou seja, como que ocorria a hereditariedade. Ele passou a explicar que essas características eram passadas por meio desses cromossomos, por meio do DNA. E que esse DNA, ele possui fragmentos menores, ele é constituído por partes menores, que são os genes, e que são esses genes que são responsáveis pelas características dos indivíduos. Então, o gene, na genética clássica, que era a genética do Mendel, ele falava que era a unidade fundamental da hereditariedade. Ele não falava o que era. Ele dizia que existia um fator, que esse fator era responsável pela hereditariedade, mas ele não explicava o que era. Na genética moderna, ele explicava que existe um DNA, que esse DNA ele está dentro do núcleo de todas as células e que esse DNA é constituído por partes menores que são chamados de gene. E que cada gene desse vai codificar uma proteína e que cada proteína vai determinar uma característica específica. Que característica seria essa? Todas as características, cor de olho, cor de cabelo, altura. Então, tudo que está relacionado à produção das proteínas, elas estão codificadas nesse DNA. Então, esse DNA ele é formado por vários genes desse, que cada gene desse vai ser responsável pela formação de uma proteína e que essa proteína vai ser responsável por uma característica. Então, aqui a gente tem uma questão falando justamente sobre essa questão gênica. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Então, existem células discoides, como é o caso das hemácias, que lembram uma estrela, como é o caso dos neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por. Então, olha só, eu falei para vocês que todas as nossas células possuem o mesmo DNA. Onde está o DNA? Dentro do núcleo. Onde está esse DNA? Em que formato? Nos cromossomos. Então, o DNA ele forma os cromossomos juntamente com as histonas, que são as proteínas. E esse DNA é igual para todas as células. Então, por que as células têm formatos diferentes e têm funções diferentes? Apesar dela ter o mesmo DNA, a expressão gênica é diferente de cada célula. Por isso que cada célula tem função diferente, formatos diferentes, formam tecidos diferentes. Mesmo eu tendo o mesmo DNA,
eu posso ter uma expressão gênica diferente em relação a esse mesmo DNA, dependendo de qual tipo de célula a gente está falando. Então, a resposta correta seria a letra D, porque eles expressam porções distintas do genoma. Então, a expressão gênica diferente. O que eu quero que vocês lembrem, que todas as nossas células possuem o mesmo DNA, que esse DNA, ele forma os cromossomos e que esses cromossomos estão dentro do núcleo. E nesses cromossomos, que é o DNA, ele é constituído por genes e que cada gene vai codificar uma proteína que vai me dar uma característica específica. Genótipo. Constituição gênica do indivíduo, isto é, são genes que ele possui em suas células e que foram herdadas dos seus pais e são representados aqui por letras. Quando a gente for começar a estudar genética, a gente representa os genes por letras. Então, o seu genótipo é a sua constituição gênica, são genes que estão contidos no seu DNA, são os genes que você recebeu do seu pai e da sua mãe. O seu genótipo ele é formado basicamente por um par de cromossomos. A gente tem, de cada tipo, nós temos um par, então temos 23 pares de cromossomos, sendo que cada cromossomo, um a gente recebe da mãe e o outro a gente recebe do pai, que a gente vai ver daqui a pouco, que são os cromossomos homólogos. Então, o nosso genótipo é a constituição desses genes em cada um desses cromossomos. Quais são os genes que nós possuímos? É o nosso genótipo, é a nossa constituição gênica. Fenótipo. São as características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais manifestadas por um indivíduo, mas pode ser modificada pelo ambiente. Aqui a gente tem que o fenótipo é igual ao genótipo mais a condição ambiental. O genótipo, normalmente, ele não pode ser mudado, a não ser que tenha alguma mutação, mas de uma forma geral, o genótipo não muda. Agora, o fenótipo ele pode mudar de acordo com as condições ambientais. Então, por exemplo, a cor do olho. Dependendo da intensidade da luz, a cor do olho vai ficar diferente. Um outro exemplo de fenótipo, cor de pele. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que ele tem uma pele clara, mas se ele se expor ao sol, ele vai ficar com a pele mais escura. Então, eu tenho um genótipo X, que é da pele clara, mas como um sistema de proteção, a gente tem os melanócitos, que ele faz com que a pele fique mais escura para proteger contra os raios. Então, ocorreu uma modificação no fenótipo. Fenótipo é aquilo que você consegue visualizar. Normalmente existe uma confusão entre genótipo e fenótipo, mas normalmente fenótipo é o que você consegue ver. O genótipo é o que está dentro do teu DNA, dentro do núcleo. Então, é a tua constituição gênica, você não consegue ver. E o fenótipo é a expressão, você consegue visualizar, é a cor do olho, é a cor da pele, é a textura do cabelo. Então, isso é o fenótipo. Então, a diferença entre o genótipo e o genótipo é a tua constituição gênica e o fenótipo é a expressão desse genótipo, e essa expressão ela pode ser modificada em alguns casos pelas condições ambientais. Então aqui a gente tem um exemplo, um exercício, 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de planta, ou seja, tem a mesma constituição gênica. Clones de plantas verdes foram colocadas em ambientes diferentes, um claro e o outro escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas. Então, eu vi, por exemplo, passei num jardim de uma senhora e vi uma roseira linda, dando rosas maravilhosas, grandes, vermelhas. E eu fui lá e pedi um galho. Quando eu peço um galho daquela roseira, eu estou tirando um clone, ou seja, eu estou pegando uma parte da planta. E essa planta ela é exatamente igual, ela é um clone. Quando eu planto esse galho, eu estou plantando um clone. Então, geneticamente, eles são iguais, ele tem o mesmo genótipo. Com o passar do tempo, eu verifiquei que as flores da minha planta não eram tão bonitas como da planta da vizinha. Por que isso aconteceu?
se eles eram iguais, se eles tinham o mesmo genótipo? E aí eu explicaria isso com a questão do fenótipo. As condições ambientais, elas podem modificar a expressão gênica. Dependendo da condição ambiental, eu vou ter as características ou não. E, provavelmente, lá na minha vizinha, ela tinha o quê? Podia colocar adubo, tinha mais sol, mais espaço. Dependendo das condições ambientais, eu vou ter aquela determinada característica. Então, por exemplo, no meu jardim, eu não coloquei adubo, eu não coloquei no local adequado, em que ele pegava uma quantidade de sol adequado. Então, o que aconteceu? Mesmo eu tendo o mesmo genótipo, pode ocorrer uma variação da expressão da característica, devido à influência das condições do meio. Eu posso ter o mesmo genótipo, mas o fenótipo pode ser diferente, porque o fenótipo ele pode ser influenciado pela condição ambiental. Posso ter o mesmo genótipo e um fenótipo diferente. O mesmo genótipo e fenótipos diferentes. Cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Os cromossomos homólogos são pares de cromossomos presentes nas células diploide. São semelhantes e com a mesma informação genética armazenada. Portanto, a estrutura e comprimento de ambos são iguais, assim como a quantidade e localização dos genes e centrômero. Na formação dos gametas, que é o processo de gametogênese, há a separação dos cromossomos homólogos, indo cada um para um gameta diferente, formando uma célula haploide. Aqui a gente tem os cromossomos homólogos, que são cromossomos que são parecidos, eles são semelhantes, eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma constituição gênica, e uma a gente herda do pai e o outro cromossomo a gente herda da mãe. Porque esses cromossomos homólogos, no processo de meiose que nós aprendemos lá no primeiro ano, é o processo de formação de gametas. Então, no processo de formação de gametas na meiose, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, indo um cromossomo para cada gameta. Cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes. Então, aqui a gente consegue ver. Olha só, aqui eu tenho um óvulo e aqui eu tenho um espermatozoide. Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho um cromossomo azul, está representando os tipos de cromossomo. Um cromossomo preto, um azul, um verde e esse amarelo, laranja. A mesma coisa o espermatozoide. Preto, azul, verde e laranja. Então, o óvulo tem uma célula haploide, ou seja, relembrando, o que é uma célula haploide? É quando eu tenho, de cada tipo de cromossomo, eu tenho um único exemplar. Então, a mesma coisa, o espermatozoide é uma célula haploide, formada por cada tipo de cromossomo, você tem um único exemplar. Quando ocorre a formação? Quando esse espermatozoide fecunda esse óvulo, ocorre a formação do zigoto. E nesse momento, você vai ter uma célula diploide, porque tu tem um N aqui do espermatozoide, mais um N do óvulo, você tem uma célula diploide, que é o zigoto. Quando ocorre a formação do zigoto, se vocês repararem, o preto, ó, o cromossomo preto se juntou com o preto, verde com verde, o azul e assim sucessivamente. Isso daqui que vocês estão vendo, que eu estou apontando, que eu vou inclusive, ó, isso daqui é um cromossomo homólogo, são os cromossomos homólogos que eles são formados. Então, eu falei lá para vocês que cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes, um que você recebe do pai e o outro que você recebe de quem? Da sua mãe. Então, ó, um da mãe e um do pai. Então, aqui dá pra gente ver, bem interessante, aqui eu tenho os cromossomos homólogos, um que eu recebi do meu pai e outro que eu recebi da minha mãe. Então, se vocês repararem, eles vão ter a mesma constituição gênica, vão ter os mesmos tipos de genes. Então, vão ter as mesmas características, mas eles não vão ser iguais. Ah, professora, a senhora está dizendo que eles vão ter as mesmas características, mas como que eles não vão ser iguais? Porque os genes são diferentes, eles podem estar diferentes. Por exemplo,
Aqui nessa posição, eu tenho o gene que vai determinar o tamanho do pé. Nessa posição, eu tenho um gene que vai determinar a cor de cabelo, mas esse gene pode determinar a cor do cabelo preto e esse gene pode determinar a cor do cabelo loiro. Ou seja, eu tenho uma característica na mesma posição, o gene que vai determinar aquela característica, mas ela pode ser diferente. Eu tenho característica cor de cabelo, mas a cor do cabelo pode ser quais tipos de cor de cabelo que existe. Preto, castanho, ruivo, louro, entendido? Então, a mesma coisa aqui, ó, eu tenho nesta posição do cromossomo, neste cromossomo homólogo, na mesma posição, a característica tipo sanguíneo. Então, nesta posição desse cromossomo, eu vou ter o gene que vai determinar o tipo sanguíneo do indivíduo. Mas aqui eu posso ter o gene que vai determinar o sangue A e aqui pode ter o gene que vai determinar o tipo B. Então, eu tenho a mesma característica que é tipo sanguíneo, mas o gene pode ser diferente. Pode ser igual também? Pode, mas ele não é exatamente igual. Os cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes. Então, aqui dá pra gente ver isso nitidamente. Eu tenho nessa posição aqui, ó, o gene P, que é igual ao P, que é, por exemplo, o tamanho do pé. Eu tenho o mesmo gene, mas aqui, ó, eu tenho o gene que vai determinar o cabelo, cor de cabelo. Aqui eu já tenho o gene que vai determinar cabelo loiro e aqui eu tenho um gene que vai determinar o cabelo preto. Então, eu tenho na mesma posição a mesma característica, que é cor de cabelo, mas os genes são diferentes. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho tipo sanguíneo do tipo A e aqui o tipo B. Eu tenho na mesma posição aqui, ó, que é o tipo de sangue, ou seja, que é o tipo sanguíneo, mas o gene pode ser diferente. Aqui a gente vê que é igual, ó. Então, pode ser igual ou diferente. Aqui, o diferente é aquilo que eu falei para vocês. Os cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes, mas não são cromossomos iguais, porque pode ocorrer essa diferença gênica aqui. Você tem na mesma posição o gene que vai determinar a cor de cabelo, mas os genes, eles podem se expressar de forma diferente. Genes alelos. Genes presentes nos mesmos locais nos cromossomos homólogos. Então, o que são genes alelos? São formas alternativas do mesmo gene e são encontrados nos cromossomos homólogos. Normalmente, eles podem surgir por mutações. Então, por exemplo, os alelos são esses genes aqui que eles podem ser diferentes, podem ter surgido por mutações. As diferentes características, normalmente, elas surgem por mutações. Então, as diferenças desses genes estão relacionadas a mutações. Então, esses genes alelos, esse alelo em relação a esse, ou ele pode ser igual, ou você tem alelos diferentes. Ou seja, você tem uma forma alternativa que a gente chama do mesmo gene. Como, por exemplo, o tipo sanguíneo, aqui, ó, na mesma posição. Então, aqui eu posso ter uma mutação, seu sangue tipo A e o outro tipo B, igual a gente viu. E assim sucessivamente. Então, genes alelos são esses genes que são genes alternativos, eles podem ser iguais ou não. Quando são diferentes, normalmente eles surgem por mutação e eles estão no cromossomo homólogos. São as variações de um mesmo gene. Bom, em relação aos genes alelos, eles podem estar em homozigose ou em heterozigose. Então, quando eles estão em homozigose, a gente tem aqui, quando eles estão em homozigose, ele pode estar em homozigose dominante, que a gente vai ver já já. Ou seja, quando os genes alelos eles são iguais, e eles podem estar em heterozigose quando os genes, os alelos, são diferentes. Então, eles podem estar azão, homozigoto, e azinho também, azinho, homozigoto. Eles são representados pelas letras, ó, iguais, azão, bezinho, zezão, pezinho. Então, na homozigose, seres diploides apresentam 2 cópias de cada gene. Aquilo que eu falei para vocês, os indivíduos que são diploides, de cada tipo de cromossomos, ele apresenta 2. De cada tipo, eu tenho um tipo de cromossomo e ele apresenta 2. Isso aqui são os cromossomos homólogos.
Os indivíduos homozigotos apresentam dois alelos de um gene iguais, sejam eles genes dominantes ou recessivos. Dominantes ou recessivos. Então, quando os alelos eles são homozigotos, eles são iguais. Então, os genes alelos são aqueles genes que estão nos cromossomos homólogos. E quando eles estão em heterozigose, é quando os genes alelos são diferentes. Indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um gene são chamados de heterozigoto. Como que eles são representados? Pode ser com as letrinhas, azão, azinho, bezão, bezinho, pezão, pezinho. Então, aqui nessa representação aqui é diferente, que a gente vai ver posteriormente, que é um caso de polialelia. Então, os genes alelos, eles podem estar em homozigose, quando eles são iguais. Quando os genes alelos são iguais, podem ser dominante, ó, azão, azão, e pode ser recessivo, azinho, azinho. E os genes alelos também podem estar em heterozigose. Então, ó, genes alelos em heterozigose, quando eles são diferentes. E aí a gente tem o caso de dominância e recessividade. Vamos estudar agora a questão. A gente viu que os genes alelos eles podem ser homozigotos e heterozigotos. Esses genes também podem ser dominantes ou recessivos. Os genes dominantes são capazes de determinar uma característica específica, mesmo quando existe sozinho em um par de alelos. Dessa forma, causa a manifestação de um traço físico específico que a gente vai ver igual a essas figuras. Apesar de estarem acompanhados por um alelo recessivo, por exemplo. Os alelos dominantes são classificados de duas maneiras diferentes. Eles podem ser alelos homozigotos dominantes, igual a gente viu aqui, ó. Ó, nós temos aqui alelos dominantes em homozigose. Também são chamados de puro. Esse par apresenta alelos iguais para o mesmo fenótipo e ambos são dominantes, azão, azão. Normalmente eles são representados por letras maiúsculas. Azão, azão, pode ser vezão, vezão, bezão, bezão. Aqui, ó. Quando é dominante, zezão, pezão, então você pode usar a letra que lhe convier. E eu posso ter alelos heterozigotos, que é este caso aqui, ó, quando você tem genes alelos diferentes. Os genes em heterozigotos apresentam alelos diferentes sem seu par, mas o indivíduo manifesta apenas um tipo fenotípico, que é o dominante aqui, ó. Então eu apresento azão, azinho. Qual é o gene que vai predominar? Qual a característica que vai se expressar? A dominante. Então, ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. As características e doenças relacionadas aos genes dominantes. Existem características no corpo do homem que são diretamente relacionadas à presença de genes e alelos dominantes. Vamos colocar aqui. Então, aqui a gente consegue ver o gene dominante e gene recessivo. Quais são as características relacionadas aos genes dominantes? O lobo de orelha, a gente vê quando esse lobinho aqui, ó, ele é destacado. Os olhos, cabelo, queixo com covinha, capacidade de enrolar a língua. Ó, quando você consegue fazer esse movimento com a língua, você tem genes dominantes que vão determinar que você enrole a língua. Cabelo castanho, essa estruturinha aqui, ó, que o homem possui, que é chamado inserção em bico do cabelo. Você ter sardas aqui, indivíduos com sardas. Todas essas características que eu acabei de falar são características de indivíduos que têm genes dominantes. E características recessivas, ó, o lobo aderente, não existe esse, ele não é solto igual a esse, ele é aderido aqui, ó, não tem esse espaço. Indivíduos que têm o gene recessivo, cabelo loiro, recessivo. Olha aqui, no caso do cabelo, ó, não tem essa curvinha aqui, também são indivíduos recessivos. Não tem sarda, recessivo. Você não consegue enrolar a língua. Quando você não consegue enrolar a língua, não é porque você não queira, é porque você não pode. Então, o gene que vai determinar que você
que enrole essa língua, está relacionado à expressão gênica de uma estrutura muscular aqui, né? Da estrutura muscular da língua que vai fazer com que você enrole ou não. Então, indivíduos que não enrolam a língua, ele não tem a estrutura muscular lá na língua que permite que ele enrole dessa forma aqui a língua. Existem algumas doenças ainda que são condicionadas por alelos dominantes, como por exemplo a polidactilia, que causa alteração na quantidade de dedos das mãos, ou seja, o indivíduo tem mais de 5 dedos na mão e nos pés, e a doença de Huntington, que também é uma doença dominante. Alelos recessivos, que são esses aqui, eles só conseguem se manifestar, ou seja, ele só expressa a característica quando você tem os dois alelos. Olha aqui, quando eles estão em homozigose. Então, ele só consegue manifestar suas características quando existe ao lado do outro alelos recessivos, em homozigose. Em muitos casos e em diversas espécies, esses genes estão relacionados a proteínas consideradas com defeitos, características que resultam na sua inatividade quando um alelo recessivo está junto a um alelo dominante. Os alelos recessivos, eles sempre vão estar em homozigose. Então, não existe alelos recessivos em heterozigose. Ó, aqui eu tenho, para mim ter a característica, para que a característica recessiva se expresse, eu tenho que ter esses genes recessivos em homozigose. Se eu tiver esse gene recessivo aqui, ó, em heterozigose, esse gene não vai se expressar. Quem se expressa é a característica dominante. Sabe-se que determinada doença hereditária que afeta humanos é causada por uma mutação de caráter dominante em um gene localizado em um cromossomo autossomo. 3 indivíduos foram investigados e abaixo estão os alelos encontrados para esses locos. Eu tenho o indivíduo 1, ele tem o alelo 1 e 1, lá nos cromossomos homólogos, né? Gen 1 e 1. O indivíduo, ele é normal. No indivíduo 2, ó, o alelo 2 e 2, o indivíduo é afetado. 2 e 2, afetado. E no indivíduo 3, o alelo 1 e o alelo 2 foi afetado. O que ele quer saber? Sabendo dessa informação, pode-se inferir que o alelo 1 é dominante sobre o alelo 2. Ó, quando deu 1 e 1 foi normal. Alelo 2 e alelo 2 afetado. Alelo 1 e alelo 2 afetado. Aqui apareceu os dois. Quem que você acha que é dominante? O 1 ou o 2? Quem é dominante aqui é o alelo 2. Porque o mesmo aparecendo, se fosse o alelo 1 a aparecer aqui, ele não seria afetado, porque o alelo dominante basta ele aparecer uma vez que a característica que se expressa é do alelo dominante. No caso aqui, ó, tu tem os dois alelos, esse alelo 2 apareceu e o alelo 1 apareceu, só que sobre a característica que se expressou foi do alelo 2, ó, afetado. Então, o alelo 2, ele é um indivíduo, esse que possui alelo 2 é o indivíduo que é dominante em relação ao alelo 1, porque foi a característica que ele se expressou. E ele está em heterozigose aqui. O alelo 2 é dominante sobre o alelo 1. Continuando, a gente tem algumas características que eu achei bem interessante, que a gente acha que é normal no cotidiano da gente, e a gente desconhece que, por exemplo, a forma de você colocar o dedo sobre o outro, que é uma coisa que ocorre normalmente, que não é determinado geneticamente. Então, mas aqui a gente tem a forma de você dobrar um dedo sobre o outro, quando você junta as mãos, isso aqui é determinado por gene dominante e recessivo. A posição do polegar quando os dedos são entrelaçados. Dominante, quando o polegar esquerdo recobre o direito, ou seja, quando você cruza os dedos e o seu polegar esquerdo recobre o direito, você tem um gene dominante que vai fazer com que você faça esse movimento. Se você é recessivo, seu polegar direito vai recobrir o esquerdo, ou seja, quando você vai fazer isso sem pensar,
e vai dobrar. Isso você tem, quando o seu polegar direito vai recobrir o esquerdo, você tem uma característica recessiva. A mesma forma quando você vai cruzar os braços, dependendo quem você coloca, né? Quem fica por cima ou por baixo é uma característica também dominante ou recessiva. Dominante o direito sobre o esquerdo quando você dobra e recessivo o esquerdo sobre o direito. Basicamente, todas as nossas características, elas são determinadas por esses genes. Até o dobrar dos dedos, até o dobrar dos braços, o cruzar, na verdade, dos braços, são determinados por características pelos genes, hereditárias, né, pelos genes. Produção de gametas. Quando nós vimos lá na meiose, no primeiro ano, que a meiose é o processo responsável pela formação dos gametas. Todas as células do nosso corpo, como é o exemplo aqui, ó, de uma ovogônia, que é o ovo que vai dar origem aos óvulos, todas as células do nosso corpo são diploides. O que é que significa dizer? Que todas as células do nosso corpo possuem de cada tipo de cromossomo um par. Nós possuímos 23 tipos de cromossomo. E todas as nossas células de cada tipo possuem dois. Um que nós recebemos do nosso pai e o outro que nós recebemos da nossa mãe, que são os cromossomos homólogos que a gente viu lá no início dessa aula. Os cromossomos homólogos são os cromossomos semelhantes, que têm características semelhantes, são do mesmo tamanho. E um a gente recebe da mãe e o outro a gente recebe do pai. Esses cromossomos homólogos, no momento em que vai ocorrer a formação dos gametas pelo processo de meiose, eles vão se separar. Eu tenho aqui, ó, um que vem com esse cromossomo homólogo que tem o gene azão e o outro que vai formar outro gameta que tem esse cromossomo com gene azinho. Eu tenho células, eu tenho óvulos, que cada óvulo desse vai ter um cromossomo homólogo diferente. Aqui, ó. Tem uma célula que, pelo processo de gametogênese, vai formar duas células diferentes, ou seja, dois gametas diferentes. Ou que cada gameta desse vai ter um cromossomo homólogo para si. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse indivíduo que tem esses dois cromossomos aqui, esses cromossomos homólogos, ele pode formar que tipo de gametas? Ele pode formar um gameta tipo A, e ele pode formar um gameta tipo Azinho. Então, qual a probabilidade desse indivíduo formar um gameta do tipo A? 50%. Qual a probabilidade de formar Azinho? 50%. Então, ou ele forma Azão ou ele forma Azinho, os gametas, né, que eu tô falando. Que tipo de gametas os indivíduos podem formar abaixo? Então, por exemplo, se eu tenho Azão, Azão, quais são os tipos de gameta que esse indivíduo pode produzir? Só azão, porque ele só tem azão, não é isso? E o Bzão, Bzinho, pode formar que tipo? Ele pode formar ou do tipo B ou do tipo Bzinho, porque quando vai ocorrer a formação dos gametas, não ocorre a separação aqui. Então, ó, quando ocorre a formação dos gametas, você tem um que vai formar esse tipo, vai ficar com esse cromossomo homólogo, e o outro que vai ficar com esse cromossomo homólogo. Então, ocorre a separação dos homólogos pelo processo de meiose que a gente viu lá no primeiro ano. Aqui, esses indivíduos aqui, deixa eu voltar para a canetinha que fica mais fácil. Esses aqui, ó, o espermatozoide, ele é um indivíduo haploide. Por que ele é haploide? Porque ele possui apenas 23 cromossomos. E aqui, essa estrutura, o óvulo, também é haploide, possui só 23 cromossomos. Mas por que, professora, que todas as células do meu corpo possuem 46 cromossomos, ou seja, de cada tipo eu possuo dois exemplares, né? Por que que os meus gametas possuem apenas de cada tipo 1? Possui só 23 cromossomos. Muito simples. A nossa espécie, ela tem que manter constante o número de cromossomos. Quando eu tenho esse gameta aqui, que é o espermatozoide, quando ele vai penetrar aqui e vai se fundir com o óvulo, então eu vou voltar a ter indivíduos com o mesmo número de cromossomos, ó, 23 com 23, 46. O número de cromossomos da espécie continua.
Se eu tiver um maior número de cromossomos, vai ocorrer uma alteração cromossômica ou uma aberração cromossômica, como a gente pode chamar. Como, por exemplo, o caso da síndrome de Down, que no cromossomo 21, no lugar de ter um par, ele vai ter um trio e vai causar todas aquelas alterações relacionadas ao indivíduo que tem síndrome de Down. Então, aqui a gente tem... Bom, aqui vamos estudar um pouco sobre cruzamentos. Então, sabendo que no processo de formação dos gametas, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, a gente consegue fazer os cruzamentos e verificar a probabilidade de uma determinada característica ser passada dos pais para os seus descendentes. Então, foi elaborado esse quadro aqui de Pinet. Esse quadro, ele vai estar aqui contido os tipos de cromossomos do homem e os tipos de cromossomo da mulher. Então, olha só, esse indivíduo que tem essa constituição gênica, azão, azinho, ele vai conseguir formar dois tipos de gametas. Um espermatozoide do tipo azinho e vai formar um espermatozoide do tipo azão. E essa mulher que tem essa constituição gênica aqui, ó, ela só vai formar indivíduos ou só vai formar gametas azão. Então, eu tenho este homem com esta mulher. Quais são as probabilidades desses indivíduos terem filhos relacionados a esse tipo de genes? Então, por exemplo, se esse espermatozoide fecundar esse, vai dar que tipo? Eu tenho A daqui do espermatozoide com A do óvulo. E se esse espermatozoide fecundar esse? A com A. E se esse espermatozoide fecundar esse óvulo? Eu tenho A e tenho Azinho. E se esse fecundar esse? Azinho. Então, esse quadro aqui, ele é utilizado para a gente verificar a probabilidade gênica dos filhos desse homem com essa mulher. Então, os filhos desse indivíduo podem nascer com essas características, ou seja, azão, que vai ter uma característica específica, uma característica determinada por dois genes. Então, tu vai ter uma característica 50% de ter a característica azão, e 50% de ter azão-azinho. Aí você diz, mas professora, não é igual? É. Então, genotipicamente falando, do genótipo, então eu tenho genótipos diferentes. Mas eu tenho esse genótipo aqui, azão, é diferente desse azão-azinho. Mas eu vou ter a mesma característica fenotípica, porque eu tenho um gene dominante, então ele que vai se expressar é a característica do gene dominante. Então, eu vou ter genótipos diferentes, mas eu vou ter o mesmo fenótipo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que fosse aqui cor de olho castanho. Então, esse aqui determina a cor de olho castanho, e esse aqui também. Então, eu vou ter 100% de indivíduos com cor de olho castanho. Mas eu vou ter genótipos diferentes, mas vou ter o mesmo fenótipo. Genótipos diferentes, genótipo, lembrando, constituição gênica. Azão é diferente de azão-azinho, mas o fenótipo vai ser igual. Vamos aprender agora como fazer um cruzamento. Então, aqui nós temos as instruções de como proceder para fazer um cruzamento. Primeiro passo, leia com cuidado o enunciado e faça uma legenda respondendo a pergunta. Qual é a característica em questão? Ou seja, assim que você pegar uma questão de genética, a primeira coisa que você tem que fazer é providenciar uma legenda e destacar a característica em questão. Segundo passo, destaque que característica é condicionada pelo gene dominante e qual característica é condicionada pelo gene recessivo. Então, nessa legenda, destaque as características e descubra qual é a característica dominante e qual a característica recessiva. Descubra qual é o genótipo dos pais. Existem algumas questões que você não consegue, a questão não te dá de imediato essa resposta, ela não te dá essa informação de imediato. Então, você tem que saber descobrir qual é esse genótipo. Daí a importância de você estar vendo agora, nesse momento,
os conceitos básicos de genética. Então, é extremamente importante ver primeiro os conceitos, porque você, de conhecimento, de posse desses conhecimentos, dos conceitos básicos, você consegue resolver qualquer questão. Descubra quais tipos de gametas os pais podem produzir, ou seja, quando eu descobrir o genótipo, obviamente eu vou saber quais os tipos de gametas que ele pode produzir, igual a gente viu lá no quadro de Punnett. Se ele tem o genótipo azão, azinho, quais são os tipos de gametas que ele pode produzir? Azão e azinho. Coloque os gametas produzidos pelos pais no quadro de Pinet, faça o cruzamento, monte o genótipo, monte o fenótipo e responda a questão. E a gente vai ver agora na prática. Então, aqui eu tenho o quadro de Pinet, e aqui eu tenho o genótipo dos pais, e aqui o genótipo dos filhos. Então, por meio desse genótipo dos pais, eu consigo descobrir o genótipo dos filhos. Ó, o gen determina a cor, o gen azão determina a cor de olho castanho. Se ele está azão, letra maiúscula, significa que é a característica dominante. E o gen azinho determina a cor de olho azul. Então, característica azinho, o gen azinho é a característica recessiva. Então, um homem de olho azul, se o azinho é característica recessiva, para me ter a expressão gênica, para me ter o fenótipo de olho azul, eu tenho que ser azinho, azinho. Ele casou-se com uma mulher heterozigota. Heterozigota, a gente sabe que os genes são diferentes, azão e azinho. Só existe heterozigose em genes dominantes. Não existe em gene recessivo, por quê? Porque recessivo só se expressa se for azinho, azinho. Qual é a probabilidade desse casal ter filhos de olhos azuis? É a pergunta que ele quer saber. Eu descobri que a mulher tem esse genótipo, azão, azinho, e que o homem tem o genótipo azinho, azinho. Quando eu fizer o cruzamento, azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, azinho com azinho, 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 ó. Um que vem da mãe e outro que vem do pai. Aqui é a mesma coisa, ó. Um que vem da mãe e outro que vem do pai. Então, eu tenho 50% de chance de ter indivíduos de olhos castanhos e 50% de chance de ter olhos azuis. Então, este casal com esse genótipo, ele tem 50% de chance de ter filhos de olhos castanhos e 50% de ter filhos de olhos azuis. Então, ó, o genótipo é essas letrinhas, é a constituição gênica. Então, 50% azinho, azinho, a proporção de 2 para 4, ou seja, de 4, ó, 1, 2, 3, 4, apareceu quantas vezes? 2. Fenótipo, 50% de chances de olhos azuis. Aqui, eu tenho genótipo 50% azão, azinho, proporção de 2 para 4, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 probabilidade. Das 4, apareceu quantas vezes? 2. Fenótipo, 50% de chance de o casal ter filhos de olhos castanhos. É dessa forma que a gente procede o cruzamento. Vamos fazer essa questão aqui, ó. A cor preta dos pelos em porquinho da Índia é condicionada pelo gene dominante. Em cor preta é condicionada pelo gene dominante, em relação ao gene que condiciona pelos brancos. Pelo branco recessivo. Uma fêmea preta que já tinha filhos brancos é cruzado com o macho branco. Se ela, aí eu vou descobrir o gene, veja só, ela é preta, mas ela teve filhos de cor branca, então ela tem os dois genes, ela tem o gene A e ela tem o gene Azinho. Por que, professora, a senhora sabe que ela tem o gene Azinho? Porque ela já teve filhotes de cor branca. Quando ela cruzou com o indivíduo, se ela não tivesse nenhum filhote de cor branco, então significa que provavelmente o gene aqui seria dominante também. Mas como ela teve um filhote de cor branco, eu já consigo dizer aqui com certeza que ela tem um gene azinho, um gene recessivo, já que ela teve um filho recessivo. O macho é branco, né? Ó. Então, se ele é branco, é recessivo. Então, aqui eu tenho o macho que forma o espermatozoide, ó. E aqui é o óvulo. Tá vendo?
Quando eu vou cruzar, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, eu vou ter um indivíduo preto. E se esse cruzar com esse, eu vou ter um indivíduo, um ratinho de cor, que cor? Branca. Se esse cruzar com esse, ou seja, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, eu vou ter o quê? Razão, azinho. E se esse for com esse aqui, ó? Azinho, azinho. Ele quer saber qual a probabilidade de nascer uma fêmea branca. Olha só, aí aqui nós temos uma característica. Isso daqui eu tenho a probabilidade de nascer um indivíduo que pode ser ou da cor preta ou da cor branca, mas ela especificou aqui que ela quer uma fêmea. Então, qual é a probabilidade de eu ter uma fêmea? 1/2 vezes 1/2. Por que 1/2 aqui, professora? Porque eu tenho 50%, ó, de probabilidade. Então, ó, a probabilidade, a gente vai aprender isso na próxima aula. Então, ó, eu tenho, multiplica os de cima, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Qual a probabilidade de nascer uma fêmea branca? 1/4. É isso aqui. E qual a probabilidade? Se eu não falasse fêmea, se eu dissesse assim, qual a probabilidade de nascer um coelho branco? Então, seria 1/2. Mas como eu determinei aqui que eu queria uma fêmea branca, então eu tenho duas características. Eu tenho duas características. Eu quero uma fêmea e que ela seja branca. Então, eu tenho uma característica fêmea, que é 1/2, e dela ser branca, 1/2. Heredograma representa as relações de parentesco entre indivíduos. Representa o padrão de certa herança em uma família. Então, o heredograma é uma representação gráfica das relações de parentesco entre indivíduos. Por meio dele, podemos analisar como é o padrão de determinada herança genética dentro de uma família. O heredograma ele é constituído por símbolos que podem indicar, por exemplo, o sexo do indivíduo, como a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Quadrado, homem, normal, círculo, mulher. Quando é afetado, tu tem rachurado, ou seja, pintadinho. Grau de parentesco pode apresentar presença de um caráter afetado por determinada anomalia, igual a gente está vendo aqui, e outras informações importantes que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, aqui eu tenho o casamento, então eu tenho um círculo, mulher, casou com um homem. Então, essa estruturinha aqui representa casamento. A partir desse casamento, você tem os filhos, que é a primeira geração, não é isso? Então, eu tenho... Esse casal teve 2 meninos e 2 meninas. Esse símbolo aqui representa gêmeos verdadeiros. Esse aqui, gêmeos dizigóticos. Esse aqui são aqueles formados a partir de um único óvulo, de um único espermatozoide. Esse aqui são os dizigóticos. Sexo indeterminado significa que eu não perguntei o sexo. Então, por exemplo, igual aquela questão anterior, se eu perguntasse somente qual a probabilidade de nascer um rato, então, de uma forma geral, eu não determinei o sexo, eu não perguntei se era fêmea ou se era macho. Se eu perguntar se é fêmea ou macho, então eu represento ou com quadrado ou com círculo. Se eu não perguntar na questão, se eu não pedir ou macho ou fêmea, eu posso representar com esse símbolo que é o sexo indeterminado. Então, esses heredogramas, eles também são conhecidos como árvore genealógica, que apresenta os fenótipos, conjunto de características observáveis de um organismo, sejam essas características morfológicas ou funcionais. Então, ela permite que a gente consiga analisar o padrão de uma determinada herança genética dentro dessa família. Vamos ver aqui um heredograma. Então, para compreender melhor como funcionam os heredogramas, vamos ver um exemplo agora, esse que eu estou mostrando aqui.
Então, nele a gente apresenta 3 gerações: geração 1, geração 2 e a geração 3. Então, você reparar que eu tenho a primeira geração, o indivíduo 1, que é mulher, o indivíduo 2, homem, casou-se e tiveram 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Essa mulher aqui é afetada, essa também, então eu tenho na segunda geração essa mulher afetada, na terceira geração tive 2 meninas afetadas. Nesse heredograma aqui, o que normalmente eles perguntam nas questões é qual é a característica dominante e qual é a característica recessiva. Ele vai dar um heredograma desse para vocês descobrirem o que é, qual é a característica dominante e qual a recessiva. Como que eu descubro qual a característica dominante e recessiva? Veja só, quando eu tenho, vou colocar aqui, quando eu tenho indivíduos, olha só, com características iguais e nasce um indivíduo com característica diferente, eu posso dizer a vocês com certeza que esse indivíduo aqui, ele é recessivo. Por que que eu posso dizer isso? Eu vou colocar uma canetinha aqui para vocês entenderem. Olha só, se essa característica aqui, ela fosse recessiva, azinho aqui, azinho, né? Característica recessiva, ela só se expressa em homozigose. Se fosse azinho, azinho e azinho, azinho, todas as crianças nasceriam o quê? Azinho, 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 ou seja, todas seria normal, não existia probabilidade de nascer um indivíduo diferente, uma vez que só podem produzir gametas do tipo azinho. Quando eu tenho indivíduos com características iguais e eu tenho filhos, quando eu tenho pais com características iguais e filhos com características diferentes, eu posso dizer com certeza que essa característica ela é dominante. E posso dizer mais, além de ser uma característica dominante, os pais eles são heterozigotos. Por que que os pais são heterozigotos? Porque nasceu uma criança recessiva. E se ela é recessiva, ela tem um azinho que ela herdou da mãe e ela tem o outro azinho que ela herdou do pai. Então, esses outros são normais e dominantes, que pode ser azão, azinho ou azão, azinho. Ok? Como que eu descubro se a característica do heredograma é dominante ou recessiva? A mesma coisa, ó, eu olho aqui, pais com características iguais que nasceu uma criança com características diferentes. Esse que nasceu com característica diferente, ele é recessivo. Azinho, azinho. E os pais sempre vão ter o quê? Vão ser dominante, a característica normal é dominante, e vão ser heterozigotos. Professor, esse pai, eu posso dizer, ele é dominante em homozigose ou em heterozigose? Em heterozigose. Por quê? Porque nasceu um recessivo. Se nasceu um recessivo, ele é azinho, azinho. Ou seja, um desse ele herdou dessa pessoinha aqui, ó. E um desse ele herdou da mãe. Aqui a gente tem um exemplo para vocês fazerem também, ó. No heredograma a seguir, as pessoas indicadas por aqui, ó, geração 2, número 1, e a geração 3, 2, são afetados por uma dada característica. Após a análise do heredograma, é correto afirmar tratar-se de uma característica. Eu quero saber se é uma característica dominante ou recessiva. Veja só, a mesma coisa, ó, indivíduos iguais, eu tenho um casal com características iguais que são normais e teve uma criança afetada. Então, essa criança afetada ela é recessiva e os pais são heterozigotos. A mesma coisa aqui, ó, iguais e uma criança recessiva. Então, eu quero que vocês resolvam a questão e me respondam no dia lá que a gente for ter a nossa aula síncrona.